precisando quando é que começou a relação com o time, né? Com um jogo, o pai que levou, né, no estádio e tal. E a minha relação com o Cruzeiro é tão remota que eu não me lembro. Eu já me lembro ser humano cruzeirense. Eu não me lembro que, assim, de ter me tornado cruzeirense, né? Então, por isso que eu falo, eu já nasci cruzeirense, porque eu não me lembro. Meu pai já era um grande fã do Cruzeiro, mas ele, na verdade, não era, nos primeiros anos, décadas da vida, ele não era cruzeirense. Meu pai morava no interior de Minas Gerais e era de Itabira, terra de Carlos Drummond, e ele era vascaíno. E tinha muito isso, interior de Minas, principalmente no Vale do Rio Doce, na Zona da Mata, o pessoal torcia muito para os times do Rio de Janeiro, né? Até porque a Rádio Nacional chegava, transmitia os jogos e tal. E tinha um pouco acesso aos clubes de Belo Horizonte mesmo, né? Mais os do Rio. E eu tenho tio botafoguense, vascaíno e tal, e meu pai era vascaíno. Quando ele chegou em Belo Horizonte, ele se dizia meio americano, olha só. Ele era um pouco americano e tal. Inclusive, ele fala que muito o resultado, né, de ter escolhido o meu nome, Samuel, é porque o América tinha um ponta de lança chamado Samuel, camisa 10, o meio de campo, ponta de lança, um camisa 10, muito bom, chamava Samuel. Eu já até conversei isso com o Jair Bala, com o Salum, que é presidente do América. Ele falou, pô, Samuel... Você chama Samuel, então você é meio americano, você chama Samuel por causa do Samuel. Mas, na verdade, meu pai, quando chegou em Belo Horizonte, ele chegou um pouco antes de nascer esse grande time do Cruzeiro, que foi o time que conquistou em 66 a Taça Brasil, em cima do Santos de Pelé, com uma goleada histórica no Mineirão, de 6-2 e depois 3-2 no Pacaembu. Meu pai, então, não teve dúvidas, passou para o Cruzeiro. Ele que já era um americano vascaíno, passou para o Cruzeiro e eu, por tabela, já nasci, né, cruzeirense e já nos primeiros meses de vida já fui campeão nacional, né? Comecei a ir para o estádio, já tinha lá meus 4, 5 anos, coincidiu um pouco os últimos jogos do Tostão no Cruzeiro, Tostão que ia se transferir para o Vasco, né, ali depois da Copa de 70, então o Tostão mesmo eu lembro vagamente no estádio, né, mas lembro muito bem de minha estreia no Mineirão, ir com a camisa do Cruzeiro e com um casaco em cima, estava um dia um pouco frio em Belo Horizonte, e eu me lembro de dizer para meu pai, pai, eu preciso tirar o casaco para o Tostão ver que eu estou com a camisa do Cruzeiro. Ou seja, na cabeça do menino, né, eu imaginava que o jogador pudesse ver quem estava no estádio, quem estava sentado na arquibancada. Então, eu vi, mas sei que o Tostão foi o principal jogador da história do Cruzeiro, talvez, se não o melhor, um dos melhores. E eu gosto muito de brincar que eu não precisei de ver os Beatles ao vivo para saber que foi a maior banda de rock, pop rock da história, né? Então, eu sei a importância do Tostão para esse time, né? E claro, o Cruzeiro, o torcedor do Cruzeiro deve muito a ele, a Dirceu Lopes e tal. Mas o time mesmo que eu vi jogar é esse aí, que eu já tinha 10 anos de idade. Então, aí eu já estava consciente, já estava... E fui a muitos jogos dessa Libertadores de 76. Eu fui no jogo em que o Cruzeiro ganhou, se não me engano, do Alianza, do time do Peru, Alianza Lima, não sei. Ganhou com um placar histórico homenageando o Roberto Batata, que infelizmente faleceu durante aquela campanha, né, o ponta-direita, e o Cruzeiro ganhou, se não me engano, 7-2. E eu me lembro da gente torcer para o Cruzeiro fazer 7 gols, que era o número da camisa do Roberto Batata. Várias vezes, mas eu não tenho esse poder na banda, sabe? Se eu tivesse carreira solo, eu poderia, mas na banda eu não posso fazer isso. Mas é incrível, assim, eu não sei se é a gente chama de lei de Murphy, né? Ou é um azar, mas Cruzeiro e Atlético geralmente tem show na hora, sempre. Aí eles mudam o horário do Cruzeiro e Atlético. Cruzeiro e Atlético esse final de semana vai ser domingo, 11 horas da manhã. Alguém vai arrumar um show para o Skank domingo, 11 horas da manhã. E eu vou ficar igual um louco, porque eu peço para não me avisarem o resultado. Ninguém pode falar o resultado. O pessoal que trabalha com a gente, produtores, não fala o resultado. Eu, na hora que acaba o show, vou lá e olho o meu celular e tal, porque aquilo realmente me mobiliza muito. Qualquer jogo do Cruzeiro. Eu me lembro um Cruzeiro e Botafogo no Campeonato Brasileiro de 2013,
que teve os 2 gols do Júlio Batista, né? O Botafogo estava meio emparelhado com o Cruzeiro ali uma hora do campeonato, que seriam os 2 times que iam embicar para ganhar o título. E aí teve esse Cruzeiro e Botafogo, que foi uma espécie de decisão adiantada, né? O Cruzeiro acho que ganhou de 3-0. Esse dia também eu tive um show e era engraçado, porque esse dia foi em Belo Horizonte. Então é pior ainda, porque os cruzeirenses da plateia ficavam me mostrando o resultado. Fazia assim, aí eu falei, pô, 1-0 Cruzeiro. De repente um cara fez assim, eu falei, pô, o Botafogo empatou, mas não era 2-0. Quase que eu falei, gente, não passa o resultado do jogo para mim, que eu quero concentrar no meu show aqui. Mas é isso, né? Tem um escritor inglês que eu gosto muito, que é o Nick Hornby, ou Nick Hornby, que ele fala que é isso, ser torcedor é isso, é ter desconforto estomacal dia de jogo, enfim, é como se fosse realmente uma doença, né? Uma obsessão. Só quem é torcedor de verdade que entende o que eu estou falando e é muito frustrante quando ele dizia, né? É muito frustrante quando alguém te apresenta um torcedor do seu time que fala, o fulano é cruzeirense também e tal, e você começa a conversar com o cara e você vê que o interesse dele por futebol não é o mesmo. Você fala, esse aí não é torcedor, né? Não é torcedor. Torcedor de verdade é isso, né? É aquele que não consegue pensar em outra coisa na hora de um clássico. Difícil, né, cara? Mas eu coloco o Alex, Tostão e Dirceu Lopes. Dirceu Lopes eu vi jogar um pouco mais que o Tostão, porque ele saiu, né, do Cruzeiro, machucou, mas depois voltou, jogou a final, o Mundial contra o Bayern, né? Então eu vi o Dirceu Lopes mais do que o Cruzeiro, do que o Tostão. Mas eu coloco esses 3 como jogadores assim, né, que a gente tem que colocar ali, quase que rezar para eles, porque são jogadores que realmente mudaram a história do clube. Qual